A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o nosso canal Trombeta de Deus. Glória a Deus pela vida dos irmãos. Hoje eu vou fazer um comentário rápido sobre a questão da guerra aí em Israel, né? Muitas pessoas comentam uma coisa, outras comentam outras, várias especulações. E eu vou mostrar aqui, vou ler só dois textos e vou fazer um comentário para você meditar a respeito disso, tá bom? É muito triste o que está acontecendo lá, isso é evidente, né? Muitas pessoas morrendo, crianças, isso triste que acontece tanto contra o lado de Israel quanto o lado do Hamas, né? A guerra em si não é uma coisa boa, porque muitas pessoas morrem, mas Israel ser atacado daquele jeito tem um motivo e não é aleatório. Hoje nós sabemos que Israel não está na direção de Deus, eles não confiam em Deus, eles confiam nas armas deles, isso é visível pelo discurso do próprio, né, presidente do país, pelas pessoas de lá, eles confiam no poder de guerra, não confiam em Deus e isso traz para eles muita maldição, né? A palavra de Deus fala, nós vamos ler aqui, que enquanto eles estivessem fora, desobedecendo às leis de Deus, fora da presença de Deus, né, voltados as costas para o Senhor, eles sempre seriam atacados e perderiam as guerras, né? E essa guerra de agora, apesar de ser muito ruim, nem se compara ao que vai acontecer com eles mais para o final dos tempos, né? Então, é atentar para isso. Hoje a gente vê muita gente defendendo Israel e querendo uma certa vingança contra o Hamas, né? Mas você tem que ter um olhar do Senhor. Medita nisso, eu queria que você meditasse. Nós temos que nos formar o caráter de Cristo. E como Cristo olha para essas pessoas, né? A Bíblia fala que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todos aqueles que nele crê, são todos, não é só algumas pessoas, não é só o israelita ou só o judeu que não faz nada, e Deus está excluindo lá aquele povo que são ali do Oriente Médio, né, descendentes de Ismael, Deus está excluindo eles para que eles não sejam, não, Deus quer que eles também se salvem, basta eles quererem ser salvos, eles entregar a vida deles para o Senhor. Então, o olhar vingativo, o olhar destrutivo não é um olhar de Deus. Deus, e para Deus, você se colocar no lugar dele nesse sentido, você vai ver que para Deus seria mais complicada a visão dele, porque ele já sabe que as pessoas não vão escolhê-lo, né? Ele já sabe que aquela pessoa está rejeitando ele por causa da sua presciência, mas ainda assim ele quer que ela se salve. E infelizmente nosso livre-arbítrio às vezes não leva para a perdição, porque a gente faz escolhas más, né? E é o que acontece ali com o pessoal do Hamas, faz a escolha má, não escolhe o Senhor. Mas da mesma forma está Israel, não escolhe o Senhor. Às vezes a gente esquece que eles também estão fora da presença de Deus, a maioria deles nem acredita que o Messias veio, certo? Então, vamos lá, isso não é que eu estou falando que eles merecem, não entendam isso, de jeito nenhum, mas a palavra de Deus falou que isso ia acontecer com eles, que se eles não tivessem voltado os olhos para o Senhor, tá bom? Eu vou ler aqui um texto em Deuteronômio capítulo 28, olha só, o capítulo 28 todo fala da questão da desobediência deles e o que Deus faria com eles se eles desobedecessem. Mas eu vou ler só a partir do 45 para não ficar muito extenso. Depois vocês podem ler tudo. Olha só. Deuteronômio 28 do 45. Estou utilizando a versão ACF, que é a mais fiel ao texto original. Aí você acompanha aí. Olha só. E todas essas maldições, você já estava falando maldições nos textos anteriores, mas vamos lá, e todas essas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruídos, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardares os teus mandamentos e os seus estatutos, e que tenho ordenado. E serão entre ti por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre, porquanto não ouviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo. Assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome, com sede, e com nudez, e com falta de tudo, e sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que tenha te destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará o rosto do velho, nem apiedará do moço.
Olha só, muito parecido com o que acontece lá, né? E comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejam destruídos, e não te deixará grão, mosto, nem azeite, nem crias das tuas vacas, nem rebanho das tuas ovelhas, até que te hajas consumido. E se te assear em todas as tuas portas, ou seja, em todas as tuas fronteiras, até que te venha cair aos teus altos e fortes muros, em que confiavas em toda a tua terra, e te sitiará em todas as tuas portas, em toda a tua terra que te tem dado o Senhor teu Deus. E comerás o fruto do teu ventre e a carne dos seus filhos e das tuas filhas, que te dera o Senhor teu Deus no cerco e no aperto com que teus inimigos te apertarão. Quanto ao homem mais mimoso e delicado, no meio de ti, os seus olhos serão malignos, como a do teu irmão, para com a sua mulher do seu regaço, e para os demais de seus filhos que lhe ainda ficarem, de sorte que não dará a nenhum deles da carne dos seus filhos que ele comer, porquanto nada lhe ficou de resto no cerco do aperto, com que os teus inimigos lhe apertar e todas as suas portas. Ele vai falar que vai acontecer a mesma coisa com a mulher, porque eles não têm nada, tão pouco para comer, que eles não querem dividir nem com a esposa, marido, nem com os filhos, entendeu? Aí vai falar aqui, ó, se não tiveres cuidado, versículo 58, de guardar todas as palavras dessa lei que estão descritas nesse livro, para temeres este nome glorioso e temível, o Senhor teu Deus. Então o Senhor fará espantosas as tuas pragas e as pragas da tua descendência, grande e permanentes pragas e enfermidades malignas e duradouras, e fará tornar sobre ti todos os males do Egito, que tu tivestes temor, e te apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade, toda praga, que não está escrita no livro da lei, até que sejais destruídos, e ficareis poucos em números, em lugar que haveres sido como as estrelas do céu em multidão. Porquanto não destes ouvidos à voz do Senhor teu Deus, e será que assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e desarraigados sereis da terra a qual passais a possuir. E espalhará por todos os povos, desde as extremidades da terra até a outra, e ali servireis a outros deuses que não conheceste, nem tu nem teus pais, ao pau e à pedra. E aqui vai começar a falar de coisa que também aconteceu com eles ali quando está no livro dos Reis, né? Que eles fizeram a mesma coisa agora, né? Bem parecido. Você vê que as atitudes de Israel ao longo da história é bem parecido, porque você viu tanto de castigo, e eu não li o capítulo todo. Então Deus falou que ia destruir eles se eles não temessem ao Senhor e não servissem ao Senhor, não obedecessem à lei do Senhor. E você vê que eles fizeram isso, por exemplo, lá quando aquele rei da Síria, Senaqueribe, veio, está lá em Reis essa história, pegou eles de lá e destruiu, levou eles para várias nações. Por quê? Porque eles estavam desobedecendo a Deus. Então você vê que a atitude de Israel é o que? Eles estavam se apegados naquela época do rei Senaqueribe ao Egito, confiando no braço do Egito, que o Egito ia ajudar eles, e eles não vieram, porque o rei Senaqueribe também foi lá e destruiu o Egito. Veja que Deus sempre quer que o Israel confie no Senhor. E eles não fazem isso, e agora está a mesma coisa, estão confiando na própria força, que vão ir lá e vai destruir, vai revidar com uma força mortal. Se eles tivessem agora falado assim, nós não vamos revidar, mas o Senhor vai agir por nós, a coisa seria diferente. Deus tem poder de fazer, abrir a terra lá, engolir o pessoal, ou fazer alguma outra ação que às vezes a gente nem consegue imaginar, e fazer Israel sair vitorioso. Porque às vezes ele pode bombardear lá tudo, a faixa de Gaza, destruir tudo lá, mas ainda assim sair perdedor na guerra. Tem pessoas deles lá que estão sendo, né, pessoas, cidadãos israelenses estão presos no Hamas, tem vários problemas, ainda tem a questão, né, política, questão religiosa, que eles foram ali, tem aquela questão da mesquita, aquela briga que eles têm, e isso acaba que Israel sai perdendo sempre. Eles não conseguem vencer aquilo. Você vê que sempre tem essa questão. Agora foi um pouco mais pesada a guerra, mas sempre tem guerra ali, porque os caras querem tomar o lugar, aquele povo do Hamas, outros ali, os árabes ao redor da Síria, em todas aquelas entradas que tem, né, por Israel. Eles querem tomar. Israel vai ser, porque Deus envia aquelas pessoas para lutar contra eles o tempo todo, para destruir eles, entendeu? E você vai ver que no final vai ser muito pior do que agora, porque infelizmente a Bíblia fala que eles não vão se arrepender.
Vai chegar lá na metade da grande tribulação, o anticristo vai fazer uma aliança com eles no início, eles vão, inclusive muitos deles vão crer que o anticristo é o Messias deles, mas lá na metade a coisa vai ficar feia. Por quê? Porque não estão temendo ao Senhor, estão confiando em pessoas erradas. Olha só Zacarias, capítulo 14. Olha só o que fala. Vou ler 2, 3 versículos aqui. Olha só. Eis que vem o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia que ele volta. Então, um pouquinho antes dele voltar, o que vai acontecer? Em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Olha só, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada. Olha só como é que será feia. E as casas serão saqueadas, e as mulheres serão forçadas. Metade da cidade sairá para cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Viu só? O Senhor vai falar que no final ele vai vir e vai vencer. Lá na batalha de Armagedon, o povo de Israel vai sofrer tanto que vai se arrepender. Ele vai vir. E Deus promete isso em vários profetas. Em Isaías, no próprio Zacarias aqui, capítulo 9, 10, Isaías 10, outros textos de Isaías, Ezequiel, vários profetas falam da restauração de Israel. Né? Que Deus, porque ali é o lugar onde Deus vai ter o governo dele. O governo do Senhor é a partir de Jerusalém. O milênio é regido a partir de lá. De Jerusalém virá a lei, de Sião virá a lei. Então o que eu quero que você entenda? Você tem que orar por Israel? Tem, a Bíblia te orienta a orar por Israel. Mas você tem que orar com consciência, você tem que ver as coisas claras perante a palavra de Deus. Não adianta ficar com uma certa idolatria, cego, não, porque o Israel tem que ir lá e fulminar. Não é assim, estão desobedecendo a Deus. Sempre foi assim, mataram o Filho de Deus, rejeitaram a palavra. Por isso, inclusive, nós estamos hoje como filhos por adoção, fomos enxertados na oliveira, né? Somos considerados Israel de Deus por causa desse coração duro deles, porque eles que eram para ser uma nação de sacerdote. Lá em Êxodo era assim, a aliança que Deus estava fazendo com eles era para eles serem uma nação de reis e sacerdotes sobre a terra, uma nação de destaque que ia guiar o restante da terra, mas eles tiveram um coração duro. A lei de Deus parou em tábuas de pedra. Entenda tudo isso, irmão, o contexto. Então você vai orar para Israel para quê? Para ele vir um arrependimento na vida deles. Eles precisam se arrepender e se voltar para o Senhor e confiar no Senhor. Quando eles fizerem isso, o Senhor vai voltar para ele. Vai se voltar para eles. Entende? Então a nossa oração é que a paz chegue a Israel. E a paz chega a Israel como? Com arrependimento. Eles precisam se arrepender, parar de confiar em armas, parar de confiar na própria força. É igual aqui no Brasil. Irmão, você acha que esse clima desordenado, calor demais, excesso em alguns lugares, chuva que destrói tudo em outros lugares, é Deus derramando castigo sobre a nação. Não tem outra coisa, irmão. Nação idólatra, que desobedece ao Senhor. Até aqueles que são servos do Senhor estão dormindo, misturado com o mundo, praticando o mal. Irmão, isso é nação, isso é julgamento do Senhor. Pensa você que não? É sim. O Senhor, ele retribui cada um segundo as suas obras. A palavra de Deus fala isso. Você entende? Então, o que você pratica que a nação como um todo, que tem um rei, a nação que tem um comandante perdido, a ruína dela vem. Você entende? E eu não estou falando de comandante de um ou de outro, não. Por exemplo, na última eleição, os dois comandantes não eram servos de Deus. Você entende? Então, você vai ver que o Senhor, ele quer que nós, como nação e individual, sirvamos a Ele de todo o coração. Mas isso não acontece aqui no Brasil, assim como não acontece lá em Israel e como não acontece em nenhuma nação da terra hoje. Nenhuma nação é unânime, serva do Senhor. Por isso que você vê que tem um mundo todo perdido, você tem uma igreja que está dormindo, conforme lá está falando que a parábola das 10 virgens, e você vai ter agora, está tendo poucas pessoas acordadas gritando à meia-noite, aí vem o noivo, e o Senhor vai derramar um avivamento, uma segunda parte do avivamento, aonde não é um avivamento de pulação, não é isso, é um avivamento de poder, um avivamento de que Deus vai confirmar que está com seu servo, com as suas testemunhas, aonde nós vamos falar e fazer milagres tão grandes quanto o do Senhor Jesus e maiores, porque Ele mesmo falou isso. Você já viu isso em alguma parte da história? Não. Você não viu. Da forma que Jesus falou que seria maiores que o dele, você não viu. Mas Ele vai fazer isso, porque Ele vai levantar servos fiéis que vertem azeite de ouro. Aqui está na parábola das 2 oliveiras que vertem azeite de ouro aqui em Zacarias. Você pode ler lá. Porque o azeite de ouro é a palavra verdadeira. É a fina, sem nenhuma heresia, sem nada.
Então entenda isso, irmão. Veja as coisas com clareza. Eu falei até várias pontas de vários assuntos aqui, mas eu quero que você, o propósito do estudo é, veja com clareza essa situação e ore por Israel consciente, ore pelo arrependimento de Israel, para que eles se voltem para o Senhor, para que eles voltem a confiar no Senhor, que eles creiam em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Já que eles estão igualzinhos os hipócritas e fariseus de antes, não mudaram em nada. Por quê? Não creem no Senhor, não se voltam para Deus e não confiam em Deus. Amém? Esse é o meu comentário a respeito dessa guerra. Eu queria que você meditasse nisso, leia esse texto. Tem vários textos na Bíblia falando que Deus vai castigar o povo de Israel se eles não obedecer, mas Ele também promete uma restauração e eles nunca se voltam para o Senhor de verdade. Você tem um livro de Juiz como referência, né? Deus levanta um, eles se voltam, aí eles caem de novo no pecado, perde, é destruído, volta e ficou naquilo ali um tempão. Por quê? Coração duro. Que Deus quebranta o coração de Israel para que eles possam se voltar ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe vocês grandemente, em nome de Jesus. Se inscreva aí no canal, não se esqueça disso, compartilhe o vídeo para que mais pessoas também sejam abençoadas. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês.